Pois é, ela estava falando da laringite dela. A gente vai mergulhar mais ainda no tema saúde a partir de agora. Afinal de contas, enquanto se ouve falar muito sobre o Novembro Azul, que é de suma importância, claro, para discutir a prevenção do câncer de próstata, a simbologia da cor está presente também agora, neste mês, com a campanha Março Azul, em alusão ao combate do câncer coloretal, popularmente conhecido como câncer de intestino. Olha só, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, entre 2011 e 2021, o estado, aqui a Bahia, liderou o ranking geral de óbitos pela doença no Nordeste, com mais de 6.500 casos. O ano passado, a estimativa aqui no estado foi de 1.940 casos, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. E a gente debate esse importante assunto, conversando agora com a médica proctologista Jéssica Fraga, conosco no Isso é Bahia. Seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Jéssica. Bom dia, Jefferson. Eu que agradeço o convite de vocês para falar sobre esse tema extremamente importante, que é o câncer coloretal, o câncer de intestino, que é um tipo de câncer prevenível e que ainda hoje 85% dos casos são diagnosticados em fases muito avançadas, com a gente perde chances de cura quando a gente diagnostica esses pacientes em fases tão avançadas. Pois é, um problema, um câncer curável, não é? Desde que detectado com precocidade. E explique para a gente, me parece que é um câncer que incide mais já com o avanço da idade, não é? Tanto que esse exame, a colonoscopia, é indicada a partir dos 45 anos. Exatamente. Na verdade, com 50 anos, a gente tem maior risco de desenvolvimento de câncer de intestino. Isso para pacientes que não têm outras doenças, como a doença inflamatória intestinal, e pacientes que não têm histórico familiar da doença. Isso é importante de ressaltar, porque essa faixa etária vai mudar para esses pacientes que têm um risco maior de desenvolver a doença. Mas a colonoscopia é sim, a partir dos 45 anos de idade, orientada, indicada para rastreamento de câncer coloretal. E a Pois, gente tem um racional por trás disso. A maioria dos cânceres de intestino, eles se desenvolvem a partir de pequenas lesões, que a gente chama de pólipo. Esses pólipos, eles podem ser prontamente identificados na colonoscopia e retirados, antes de que eles pensem em virar uma lesão maligna, por exemplo. pois é, eu já passei por essa colonoscopia e na época É, eu ouvi do médico a seguinte informação e aí queria compartilhar com a senhora para confirmar. Uma vez detectado um pólipo, por exemplo, tem que se repetir esse exame em no máximo 2 anos. E uma vez não detectado nada, ou seja, o intestino ali limpinho, bonitinho e tal, esse exame só é repetido daqui a 5 anos. Ou seja, o câncer de intestino é um câncer que se desenvolve muito lentamente. A senhora confirma isso? exatamente. Essa questão do acompanhamento com colonoscopia subsequentes vai ser realizado principalmente após o resultado da análise desse pólipo que foi retirado. Então, às vezes, a gente precisa fazer com maior brevidade, se for um pólipo de maior risco. Às vezes, com 6 meses, a gente tem que estar repetindo essa colonoscopia, 6 meses, 2 anos, mas vai depender muito do resultado dessa biópsia. Um intestino normal, sem nenhuma lesão retirada, com 5 a 7 anos, dá para a gente repetir esse exame. Mas também temos que ver a qualidade da colonoscopia que foi realizada. Agora, doutora Jéssica, a campanha Março Azul destaca exatamente a importância da colonoscopia como método diagnóstico, não é? Só que muita gente ainda reluta para realizar esse exame, imagino eu. Como é que a senhora lida com essa resistência? Qual seria sua mensagem para incentivar a população a adotar a prevenção? Eu acredito que a melhor forma de persuasão nesse caso é falar sobre o risco, a chance de cura que você tem ao realizar um exame de colonoscopia precocemente. Então, se a gente identifica uma lesão em estágios iniciais, as chances de cura são para mais de 90%. Então, é um câncer completamente prevenível
E é triste, é quase inaceitável ver esses altos índices de diagnóstico em fases tão avançadas. Ernesto Marques está acompanhando a nossa conversa e quer fazer uma pergunta para a senhora também. Bom dia, doutora Jéssica. Bom Não dia. resta dúvida da importância da colonoscopia, mas tem todos os obstáculos, o Jefferson falou, da resistência das pessoas a fazer o exame, etc. Mas eu queria lhe perguntar, considerando inclusive esse ranqueamento em que nós aparecemos numa posição muito desconfortável, muito ruim, com tantos casos, como é que é a oferta da colonoscopia no serviço público de saúde, de que maneira as pessoas podem ter acesso a isso? Esse é um grande problema que a gente sofre aqui. A fila para a realização de colonoscopia dura pode chegar até um ano. Então, os pacientes ainda apresentam muita dificuldade de acesso a esse exame endoscópico. E eu acredito que isso contribua para esses índices tão absurdos que a gente está vendo aqui no nosso estado. Então, de certa forma, assim, o apelo do mês e da luta, a gente avança na conscientização, no nível de informação das pessoas, mas ainda, de qualquer forma, dependemos de uma resposta efetiva da parte dos serviços públicos para que a gente possa, de fato, fazer prevenção. Nós estamos tão conscientes, mas como não acessamos, a gente fica o quê? Arrancando os cabelos, né? Com certeza, com certeza. E, na verdade, esse mês também são realizadas algumas campanhas de colonoscopia, né, mutirões de colonoscopia em cidades do interior e também aqui em Salvador. Normalmente, o Hospital Roberto Santos, ele faz essa campanha para realizar colonoscopias, porque realmente hoje em dia para um paciente que tem maior risco, a gente tem que fazer um relatório explicando, esse paciente precisa fazer colonoscopia logo, ele tem altas chances de estar com a lesão e a gente precisa ver logo. Normalmente tem funcionado assim. Então, a gente precisa de um olhar maior para esses exames aí, que são tão importantes. A gente está conversando aqui com a médica proctologista Jéssica Fraga, a propósito do Março Azul, essa campanha que faz alusão ao combate do câncer coloretal, o câncer de intestino, a importância da colonoscopia como exame capaz de detectar precocemente a incidência desse tipo de câncer. Doutora Jéssica, em relação aos fatores de risco, a gente sabe que tem o estilo de vida, claro, que desempenha, não é, papel importante no desenvolvimento de cânceres em geral. No caso do câncer coloretal, tem o fator genético, que a senhora já destacou no início da nossa conversa, mas que medidas práticas as pessoas podem tomar para reduzir o risco, especialmente considerando esse contexto atual, né, de sedentarismo, dieta muitas vezes inadequada? Que dicas a senhora tem para as pessoas em geral? Esse estudo sobre fator de risco, né, isso foi exaustivamente estudado. Então, a obesidade contribui para diversos tipos de câncer, inclusive o câncer de intestino. A alimentação aqui também é fundamental. Uma medida simples, né, que todo mundo deveria aderir é a inserção de fibras na dieta, porque foi um fator considerado protetor contra o câncer de intestino e pouca gente, a população ainda tem uma dieta muito pobre em fibras. Outras questões são a questão álcool, cigarro, também são fatores de riscos importantes, e o consumo excessivo de carne vermelha aumenta muito os índices, o risco de câncer de intestino. E em relação à diversidade de tratamentos, tem a colonoscopia, que é um método já bem difundido, do conhecimento das pessoas em geral, mas tem também a cirurgia, a radioterapia. Como é que os profissionais de saúde, digamos, personalizam essas abordagens de acordo com a gravidade, a extensão, a localização específica da doença em cada paciente, doutora Jéssica? Nós temos alguns exames que eles são de rastreamento. A gente está procurando a doença, que aí seria a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que a nível populacional é um exame até mais fácil de ser realizado. E nós temos a colonoscopia endoscópica também. Identificado, diagnosticado o câncer, aí a gente passa para estadiar essa doença.
ver qual o grau de infiltração dessa doença, quais os órgãos, se há um acometimento externo, se tem metástase, e aí a gente consegue estadiar os pacientes e definir o tratamento. A gente só consegue definir o tratamento adequado a partir disso. Então, a cirurgia, quando o tumor está bem localizado, ela é realizada e não necessariamente um paciente vai precisar realizar químio ou rádio após essa cirurgia. Então, depende muito do resultado da peça cirúrgica que a gente tira, resseca durante a cirurgia e envia para análise histológica. Para câncer de reto, muda um pouco, porque o reto é a parte final do intestino, já próximo à borda do ânus. Tumores muito baixos, a gente normalmente faz o que a gente chama de neoadjuvância, que é um tratamento prévio com químio e rádio para tentar reduzir esse tumor ao máximo, na tentativa de preservar o ânus. E em relação à colonoscopia especificamente, doutora Jéssica, como é que se dá esse exame, esse procedimento? Tem uma preparação, não é? O paciente precisa estar internado? Como é que se dá? Explica pra gente. Não necessariamente o paciente vai precisar estar internado. Pacientes mais idosos, mais frágeis, com algumas comorbidades, necessitam sim de internação. Antes, são realizados alguns exames, como se o paciente fosse para um pré-operatório. Exames de sangue, exames de coração, raio-x de tórax também, algumas vezes, para o anestesista avaliar e definir o risco desse paciente para a realização do procedimento. 3 dias antes, cerca de 3 dias antes, o paciente já começa uma modificação de dieta. Então, a alimentação vai passando a pastosa, até líquida, até jejum no dia do exame. E nesse período também há o uso de laxantes para que ocorra mesmo uma limpeza do cólon. E quando, no momento do exame, é inserido a câmera para visualizar todas as paredes intestinais por dentro. Então, esse intestino tem que estar bem limpo para que a gente consiga evidenciar essas lesões. Além de possíveis pólipos que podem originar possíveis cânceres, o que mais esse exame procura observar? Nesse exame, a gente consegue avaliar se há alguma presença de inflamação de parede intestinal, alguma doença inflamatória também. Parasitoses, muitas vezes a gente consegue ver através desse exame e permite a realização das biópsias, né? A colonoscopia é um exame que ele é diagnóstico e ele é terapêutico ao mesmo tempo. Tem os divertículos também, não é isso? Os divertículos famosos, todo mundo acha que é fator de risco para câncer, mas na verdade não é. Os divertículos são áreas de fraqueza que estão associados ao envelhecimento intestinal. Mas eles não são lesões de enfraquecimento, eles não são lesões que vão evoluir para câncer. Então, todo mundo acha, tenho doença diverticular, tenho mais risco de câncer. Não é assim que funciona. Divertículo me faz lembrar Tancredo Neves, que morreu de diverticulite, não é isso? Foi o que isso? É um divertículo inflamado? Isso, é um divertículo inflamado e que, por vezes, pode causar perfuração intestinal. É uma doença já bem estabelecida. Normalmente, o primeiro episódio da diverticulite que uma pessoa tem tende a ser o mais grave. Então, se o primeiro episódio que a pessoa teve não foi tão grave, foi simples, a chance é que ela, se apresentar um novo, mantenha o mesmo padrão. Mas do primeiro episódio pode levar a perfuração, formação de abscesso intraabdominal e é um quadro bem grave. Então, só para a gente deixar bem claro, esse exame da colonoscopia é indicado a partir dos 45 anos, desde que não haja histórico familiar e deve ser repetido regularmente na medida em que as análises, as observações sejam feitas e, claro, dependendo do parecer do médico, é isso? Exatamente, exatamente. Eu gostaria de ressaltar aqui sobre a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é uma pesquisa que serve realmente para a gente começar esse rastreamento e que pode ser realizada, inclusive, que é facilmente realizado no sistema público. Esse exame, ele não vai dar diagnóstico de câncer,
Os pacientes realizam, vem um resultado positivo e já há um certo desespero. Ah, estou com câncer, mas realmente não é assim. Um exame positivo só me diz que houve um sangramento no intestino e que esse sangramento precisa ser investigado, principalmente com a colonoscopia endoscópica. Para a gente encerrar, doutora Jéssica, a gente tem essas previsões assustadoras, não? De aumento nas taxas de mortalidade por câncer coloretal. Até 2030, estou vendo aqui, é grande a incidência, a expectativa de que seja uma doença ainda incidente muito regularmente até aí pelos próximos anos. Quais iniciativas a senhora acredita serem essenciais para reverter essa tendência, melhorar os índices de sobrevivência dos pacientes em geral? Sem dúvidas, a conscientização, realmente, e o acesso, com certeza, aos métodos de rastreamento, principalmente a colonoscopia, que é realmente um problema sério que a gente enfrenta hoje em dia. Não é admissível essas altas taxas de diagnóstico tão tardio para um câncer que é passível de prevenção primária, com mudanças de estilo de vida, por exemplo, e prevenção secundária através de rastreamento. Então, a gente tem todas as armas na mão para lutar contra esse câncer e a gente precisa oferecer isso à população. Então, eu acredito que a campanha Março Azul vem aí na tentativa de difusão, tanto quanto o Novembro Azul, na prevenção de câncer de próstata, o Outubro Rosa, na prevenção do câncer de mama. O câncer de intestino hoje já ocupa o segundo lugar no câncer mais incidente em homens e mulheres, perdendo para próstata e mama, né? Quando a gente exclui os cânceres de pele não melanoma. Mas é um índice muito alto e a gente tem condições de lidar com eles. Nós temos possibilidades para lidar com eles e temos que aproveitar esses recursos. Maravilha. Daí a importância do exame que investiga sangue nas fezes, não é isso? E esse da colonoscopia, que investiga o próprio intestino, oferecido pelo SUS, exame oferecido pelo SUS, apesar de que a fila de espera é muito longa. Doutora Jéssica Fraga, médica proctologista, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada. Pela atenção Obrigada pelo convite. Atenção dada aos nossos ouvintes. Até uma próxima. Bom dia para a senhora. Até, bom dia. Agora são 7h49 na Tarde FM.